Fernando, querido, boa noite. Boa noite, Will. Estamos no nosso encontro de diálogos da filosofia clínica, da especialização em filosofia clínica, turma Orquídea. E esse nosso espaço é para esclarecer questões, levantar novas, aprofundar temas, enfim, ter momentos em que vamos enraizar os assuntos tratados nas aulas. Então, Fernando, como é que está o curso para você? Que questões você traz para a gente discutir? Tô revendo os assuntos, né, dos tópicos. Ainda estou com aquela questão que eu tinha falado ainda da relação da EP com exames categoriais. Ok. Por que dessa divisão? Se a base é a fenomenologia. E você disse que tá tudo junto, assim, né? Uhum. E estava lendo um texto do Cláudio Fernandes, que ele fala o contrário, assim, que os exames categoriais determinam a EP, né? Porque se de alguma forma se separa isso, acaba caindo no psicologismo, né? Que o Russell tanto combate, assim, sabe? Que fica tudo interno, né? Fica tudo uma questão do eu, da subjetividade. E tenho pensado uma questão também da EP, assim, que a EP, fazer uma estrutura da EP, eu vejo muito como se fosse uma coisa meio estática, assim, né? Você faz meio que um mapa ali da pessoa, como fosse uma personalidade, e todas as decisões vão ser de acordo com essa estrutura que me parece, assim, muito estática, assim, né? Tipo, você meio que fixa a pessoa numa estrutura que você delineou, sabe? Eu acho que a pessoa, ela tá num movimento de experimentação na vida, sabe? Entende? Entendi, sim. São questões muito pertinentes. Mas naquela questão que o Cadu tinha comentado, né, que ele tinha conversado com uma pessoa que era estava numa comunidade, era muito sensorial, as questões religiosas, de sentir Deus, de falar de Deus, e na conversa ele conseguiu mapear e viu que a pessoa era mais abstrata, né, e falou, você não devia estar nesse grupo, devia estar em outro, ir para outro. E aí eu fiquei pensando, assim, né, nessa questão desses movimentos existenciais das pessoas, como que eu, sabe, intervir nisso, assim, né, de repente ia ser um movimento para ela que ela poderia sair do abstrato e ir para o sensorial, uma experimentação da vida dela, né, que é difícil, assim, uma pessoa muito abstrata ir para o sensorial, é difícil, assim, né, não é uma coisa fácil, né, requer tempo, paciência, e, não sei, fazer uma análise assim me parece muito paralisar a pessoa, sabe? Todos os movimentos que ela poderia ter fora daquele mapa ali Entendi, da EP, entendeu? entendi. Obrigado, querido. Vamos considerar, primeiramente, esses dois pontos. Depois a gente desenvolve, na medida em que eles ficarem esclarecidos, a partir da filosofia clínica de Russell Parker, ok? Ok. Nós temos aqui uma colega chegando, a Sônia, e vai chegando e a gente vai conversando, tá? Tá bom. Deixa eu só organizar a minha tela, pronto. Bom, querido, a relação entre estrutura de pensamento e exames categoriais. Vamos lá. A crítica de Russell, e antes de Russell, do nascimento da fenomenologia, né, com a ideia
de uma filosofia que se afastaria do que foi chamado de psicologicismo, como você bem disse. Há um outro termo, até mais técnico no campo da filosofia, de um solipsismo. Seria o eu num mundo puramente abstrato, tal qual Descartes elaborou o cogito, né? Imagine que o mundo inteiro possa ser fruto de uma ilusão que o eu teve sobre tudo. Então, para procurar ter critério e racionalidade, para que o conhecimento seja efetivo e garantido, vamos duvidar até que haja alguma certeza. E, por fim, como sabe você muito bem, quando se duvida de tudo, de todo mundo, aceitando até aí a possibilidade do erro, mas ao duvidar da própria existência, Descartes, no nascimento da cultura moderna, inaugura a ideia do primeiro e sólido princípio da realidade, o eu. Depois, e por consequência, o mundo. Isso vai levar, na filosofia cartesiana, a separação radical da realidade entre aspectos abstratos e aspectos materiais, né? O que vai levar até na condição humana a separação entre corpo e alma, nos termos mais religiosos. Bom, por fim, a fenomenologia procura acabar com este conflito entre duas realidades. E sem entrar no mérito da própria fenomenologia, mas utilizando ela como um dos métodos fundamentais da metodologia de Lúcio Pacta, quando nós atendemos alguém em consultório, lembrando que o pensamento de Lúcio Pacta, que é uma praxis, é essencialmente uma terapêutica, é essencialmente um compromisso vinculado a partir de uma ética. E somente então, considerando o respeito ao outro, é que vamos desenvolvendo uma epistemologia artesanal. Então, o conhecimento não me dá o acesso ao outro. A percepção do outro é que me faz procurar eu ter conhecimento sobre ele, de forma que o conhecimento nunca substitua a aproximação do outro. Então, entre o conhecer, o abandonar os conhecimentos e refazer o processo do conhecer, é uma dinâmica terapêutica e, nesse sentido, ética. Então, qual é a relação entre estrutura de pensamento e exames categoriais? Ambos são composições epistemológicas. A estrutura de pensamento não é a pessoa, e os exames categoriais, entendendo a pessoa no mundo em torno em que ela está situada, também não é o próprio mundo em si. É uma teoria, é um exame. Então, tanto a estrutura de pensamento, enquanto análise, tanto os exames, como também outra análise, uma análise prática, são caminhos metodológicos. E, nesse sentido, jamais eles vão substituir a presença do outro. A presença do outro, nos postulados da filosofia clínica, que se fundamenta antes como uma ética e depois como uma epistemologia, significam que a ética me dá a conhecer o outro, é o compromisso com o outro. Então, por isso que mesmo quando eu elabore um mapeamento, já me adiantando um pouquinho para a segunda questão que você colocou, jamais qualquer conhecimento sobre o outro deverão substituir a certeza inequívoca de que nenhum conhecimento é o outro. E que a distância entre mim e o outro é infinita. Nunca será preenchida por qualquer conhecimento. A lembrança, já não mais da fenomenologia de Russell, mas da Ética de Alteridade de Levinas, na sua obra Totalidade e Infinito, nós temos uma postura a ser muito bem endossada. Eu vou ao outro, que se manifesta como um rosto
ao infinito. Eu tenho a presença dele diante de mim. E essa presença me torna responsável na relação entre nós. Mas eu nunca chegarei lá a ocupar o lugar do outro que é próprio. E essa trajetória entre nós é infinita. Então, deixando bem claro, a estrutura de pensamento é um conhecimento sobre o outro, mas não é o outro. Os exames categoriais é um conhecimento sobre o outro, que é o outro enquanto sociedade, e também o outro enquanto a relação entre sujeito e sociedade. Mas não é a experiência direta e intuitiva da vivência. Com isso, a questão que se coloca é: o outro existe no mundo. Que mundo é esse? Também é uma percepção intuitiva que nós temos, porque estamos inseridos no mundo, a presença do outro me revela isso, mas eu não tenho certezas absolutas sobre o mundo. Tenho crenças, obviedades, e o processo da filosofia vai procurar afastar-se das primeiras impressões enganosas, ou que podem até se confirmar, mas eu vou suspendê-las, ir com muito cuidado, me aproximando do outro. Nesse sentido, o conhecimento é uma aproximação, nunca uma substituição do infinito outro mundo. E aí que não é possível aquele chamado psicologicismo ou solipsismo do eu sem mundo. Porque, inclusive, a linguagem e a minha percepção do outro estão circunstanciadas, estão marcadas por dimensões como estas que chamamos de exames categoriais, que são um recurso fenomenológico em que, sabendo que não temos o outro por ele próprio como plena verdade, mas eu tenho o outro a partir da minha percepção dele, significa que até o conhecimento que tenho sobre o outro não é exclusivamente meu. Ele pertence ao encontro, pertence à esfera entre o eu e o outro. Tal qual, não apenas na relação intersubjetiva, mas na relação com o mundo em torno, eu-objeto. Então, o objeto, por mais evidente que seja, material que se manifeste, ele ainda tem coparticipação daquele que observa e dos limites da capacidade dele enquanto observador. Tranquilo? Todo conhecimento será entre nós. Todo conhecimento será relacional. Então, não há psicologicismo. Porém, não é possível falar que há uma prioridade temporal a colocar a estrutura de pensamento ou o mundo. Porque qualquer uma delas, como dizendo, isso é o que chega em primeiro lugar, seria a negação da fenomenologia entre os seus métodos. É como dizer, os objetos e as pessoas existem independentemente de eu percebê-las. Isso é uma negação do próprio discurso. Por isso, não é verdade, não faz sentido, antes de ser que é uma verdade ou mentira, não é sequer possível cognitivamente dizer que os exames categoriais são primários e a estrutura de pensamento secundária. E é nesse sentido que não é uma relação entre prioridades e visões secundárias. Elas são simultâneas. Estrutura de pensamento e exames categoriais são percepções simultâneas. Vamos lá. Primeiramente, esclarecendo melhor o termo estrutura de pensamento, o que já também tem a ver com a segunda questão. Já que não é o outro que é substituído por uma representação teórica, a representação teórica do outro, ou seja, o conhecimento sobre ele, é uma aproximação e que vai muito além da mera opinião, que também é outra representação, só que é agora uma representação, e por dizer,
uma espécie de teoria muito mais aprofundada e que, se não acerta, pelo menos evita muito mais erros de julgamento. E é aí que, quando falamos em estrutura de pensamento, é uma das formas intelectuais, cognitivas, racionais, mais éticas de entendermos que não teremos o outro em si próprio sem a minha percepção dele. Então, já que eu perceberei o outro na relação comigo, preciso analisar essa relação para que ela não seja ingênua ou equivocada. Quando, então, eu elaboro uma estrutura de pensamento, não estou jamais, nem por aproximação, eu digo radicalmente, jamais querendo fixar uma espécie de teoria sobre o outro enquanto dogma ou doutrina, ou verdade fixa, como você disse, estática. Porque isso seria o fim da própria teoria, substituindo a experiência, o caminhar, ou, nos termos da ética de Levinas, o infinito, por uma verdade estática. Então, o que é uma estrutura de pensamento? É não apenas, porque há um grande esforço em entender que nossa compreensão do outro, ela se dá através de categorias de percepção. Quando falamos em categorias de percepção, para ser mais didático, vamos apenas distinguir o que não se separa na prática, forma e conteúdo. O que é a forma? Uma categoria, o próprio termo, desculpe a redundância, lógica, ou seja, uma tentativa de organizar o pensamento para fenômenos que são de natureza distintas. E assim podemos organizar, e essa é a ideia da racionalidade, organizar o pensamento, organizar a compreensão para que a minha percepção do outro seja organizada, isto é, seja racionalizada. Em que sentido do racional? Não no sentido acadêmico ou lógico, matemático, mas no sentido da razão ampla da condição humana. Seja reflexiva e não óbvia e não superficial. Portanto, quando o filósofo clínico vai ao outro, ele vai enquanto filósofo, não enquanto distraído. E a filosofia tem, pelo menos no mundo contemporâneo, se não a certeza, pelo menos a clareza de que erros são possíveis e devem ser evitados. O que é uma estrutura de pensamento? É toda uma organização que tem implicações tanto mentais quanto práticas, por isso ela é uma praxis, em que a minha percepção do outro, ela virá com grande aprofundamento, estudo e, portanto, muito além do instantâneo e óbvio. Até agora, está claro? Tá sim. Tá. Então, exemplos. Quando eu falo em organizar as nossas possibilidades, é porque possibilidades de percepção em categorias distintas, é porque podemos distinguir no fenômeno humano naturezas, por assim dizer, fluxos de intencionalidade profundamente diversos, porque cada tipo de percepção é adequado à natureza do tipo de objeto ou fenômeno. Para eu perceber a emoção de outrem, ou a minha própria emoção, numa espécie de discurso dobrado, eu pensando nos meus pensamentos, eu preciso fazê-lo através de uma percepção emocional. E aí implica em forma. Não posso perceber questões matemáticas com emoções, nenhum inverso. Então nós sabemos, só neste exemplo didático, que existem percepções emotivas e existem percepções lógicos-matemáticas. Assim como também podemos falar em percepções de natureza semiótica, ou seja, que alteram pelos vieses de linguagem. E Lúcio Pacta organizou, até aí é uma
malha intelectiva através do método da fenomenologia. Ele organizou como que em possibilidades formais ou vazias de todas as percepções que foram catalogadas nas diversas teorias ou antropologias filosóficas da história do homem. O homem é um ser emocional, o homem é um ser sensorial, um ser abstrato, um ser semiótico, é um ser de linguagem, é um ser de significações, é um ser capaz de elaborar conhecimentos epistemológicos, de expressividades, papéis existenciais, etc. Ele organizou isso de uma maneira em que disse tudo que se pensou sobre o humano é possível enquanto uma esfera de caminhos percepcionais. O que não podemos fazer é confundir esses caminhos. Na forma, isto é, de uma maneira, usando agora um outro termo mais kantiano, a priori, quando falamos em estrutura de pensamento, é para todo e qualquer ser humano indistintamente. Há a possibilidade vazia, forma de, como eu disse, emoções, corpo, abstração, por exemplo. São formas vazias. Aí vamos falar também conteúdos. Tem a ver agora com a pessoa concreta, empírica, única no nível do singular. É mais radical do que o subjetivo. É mais radical do que o subjetivo, é singular. E como cada pessoa vivencia, por exemplo, as emoções, por exemplo, as suas experiências sensoriais. Então, nesse sentido, mapear uma estrutura de pensamento, ou a própria do filósofo clínico consigo, ou a de outrem, está no sentido de organizar, trazer ao nível do conhecimento o fenômeno que se manifesta na relação eu-outro, só que é algo que nunca, nenhum conhecimento vai substituir o vínculo que é de natureza ética, que é preste atenção, não perca o outro com uma teoria sobre o outro. Portanto, ele deverá ser sempre atualizado, não só na revisão teórica, como no estado presente, porque ele é ético. E eu me refiro tanto a uma revisão sempre permanente no caminhar da filosofia clínica, que em algum momento pode acontecer que meus julgamentos teóricos sobre o outro se mostrem ou equivocados, ou inespecíficos, ou genéricos demais, ou de alguma forma inadequados, ou ainda que corretos, não claros o bastante sobre aspectos ainda não investigados. E toda metodologia será sempre tendo o cuidado ético de que a teoria não substituirá a atenção respeitosa ao outro, porque mesmo que eu não conheça o outro, eu deverei ter, diante do fenômeno do outro, um profundo respeito e hospitalidade. Tá claro? Só que este outro não é um outro solto na abstração, senão ele seria o meu pensamento sobre ele. O outro tem vínculos, o outro tem história, o outro tem correlações no mundo. E é nesse sentido que, quando falamos em exames categoriais, estamos falando em mapear a estrutura de pensamento do outro a partir da maneira como ele percebe e vivencia sua realidade. E a sua realidade implica ele em relação ao mundo, portanto, ele em relação aos outros. Não tem como dizer que a estrutura de pensamento existe separada, ou anterior, ou posterior aos exames categoriais. Exemplo, categoria lugar. Utilizaremos a medida, a mensuração objetiva, que é a ponte entre duas subjetividades. E aí falamos, por exemplo, a cidade de Goiânia. Qual a cidade que você mora, Fernando? Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ou, no plural, as cidades do Rio de Janeiro,
mas vamos usar algumas referências que quaisquer pessoas, para além da experiência íntima, são capazes de acessar. Os gregos inventaram isso no chamado diálogo da política. Quer dizer, não tem como o outro viver o que eu estou vivendo. Mas se eu falar, por exemplo, sobre conhecimentos que todos nós acessamos igualmente, embora cada um da própria maneira, isto é, via a perspectiva e interpretação muito pessoal, teremos uma conversação entre o íntimo e o público. A razão nesse sentido é pública. Ou outra palavra para isso, ela é objetiva. Então, quando falamos em conseguir uma aproximação, portanto, ética e cuidadosa, de como o outro está vendo e se relacionando com o mundo, eu usarei uma medida objetiva entre nós, que ambos estamos de acordo de que ela é comum a todos nós. Você fala de uma cidade, você fala sobre lugares, desde experiências como caminhei por um quarto que tem 4 metros. E aí dá, sobre a experiência, ou a mensuração que nós dois, sujeitos diferentes, temos medidas diferentes, mas vamos usar uma mesma medida em comum para fazer uma aproximação calculativa do que significa, eu como intérprete, entender o que você quis dizer como é pequeno. Ah, tá, ele entende que 4 metros é pequeno, considerando as suas vivências narradas. Então, diante disso, a partir de agora, se você falar assim em 8 metros, eu já terei uma noção, por aproximação, de que já não é mais pequeno. E é nesse sentido que exames categoriais são a procura de elementos comuns, intersubjetivos, culturais, objetivos, e aí vamos falar em várias ciências, numa conversação multidisciplinar da filosofia clínica com medicina, psiquiatria, política, jornalismo, e outras verificações, e nenhuma delas, até por serem ciências, serão absolutas, mas também não serão abandonadas como se fossem meras opiniões. São enquanto. A categoria enquanto é essencial à filosofia clínica, portanto, nada é absoluto. Mas não significa ausência de critérios ou medidas. E é aí que, na correlação imbricada e indissociável entre eu e mundo, entre EP e exames categoriais, eu serei capaz, ou o filósofo clínico será capaz de chegar a uma espécie de medida de uma objetividade artesanal, isto é, de um conhecimento que tem uma categoria metodológica rigorosa de investigação sobre uma experiência subjetiva, singular, profundamente íntima. Por isso, não é possível uma divisão. Na verdade, é uma correlação metodológica para chegar ao outro, isto é, rumo ao outro. E isso já, em parte, já respondi da segunda questão, mas concluindo, o chamado mapeamento da estrutura a estrutura de pensamento do outro, e nunca de uma personalidade ou concluindo qualquer teoria sobre o outro de forma estática, será sempre uma elaboração de tendência existencial. Essa tendência, ela vai sendo apurada através das metodologias de Lúcio Part, que vão, através de outro método conjugado, por exemplo, o do historicismo, que vai investigar desde uma visão mais rasa e superficial, até em divisões com aprofundamentos, e até em níveis mais profundos de enraizamentos, que vão garantir a colheita das informações da subjetividade do outro, sem trair o máximo possível que o método permita o fenômeno original do outro,
o mais próximo que a racionalidade é capaz de chegar ao outro. Tudo isso, sempre, jamais esquecer. Meus conhecimentos sobre o outro não substituem a presença do outro, que é viva. Enquanto tendência, elas nunca serão estáticas, e nós vamos qualificá-las a partir do que chamamos de caracteres determinantes ou importantes, descartando aqueles que parecem importantes, mas são tão episódicos, apesar de às vezes intenso, mas que não chegam a ser senão um fenômeno superficial. E é por isso que o mapeamento é um conhecimento sólido bastante para nos dar a segurança do caminhar cuidadoso da terapia, mas nunca rígido o bastante para perder a plasticidade da praxis, que faz com que a teoria seja revista pela prática e a prática aprofundada pela reflexão. Então, quando se fala lá, por exemplo, você citou a aula quando o professor Cadu falou de uma pessoa que saiu de um mundo inautêntico para um mundo mais autêntico. Por exemplo, de uma pessoa que era muito sensorial e que havia abandonado esse seu jeito, que foi investigado como sendo aquele que lhe favorece mais a potência de vida, que havia sido constatado na metodologia dessa colheita da estrutura de pensamento, via historicidade. Pois bem, na medida em que tenhamos conhecimentos, passíveis de revisão, é claro, que nos diga, eu tenho que orientar esta pessoa, nunca violentá-la nessa direção, a voltar ou a se direcionar para um modo de ser que é mais respeitoso às suas forças intrínsecas, e claro, não a mera opinião do filósofo, um julgamento isento dessa pesquisa. E é aí que esse direcionamento não significa que ele sairá da pura abstração para a pura sensoriedade. Muito provavelmente, em quase todos os casos, nós estamos vivendo todos esses tópicos da estrutura de pensamento. Todos. Só que não em um nível importante. Não em um nível em que eu possa dizer, olha, o Fernando tem emoções como um ser humano, mas não posso afirmar só porque ele tem expressões ou compreensões emotivas, vinculações, percepções e ações emotivas, que eu poderia caracterizar isso em um nível tão identitário, lembrando, enquanto isso é uma tendência que se revela nos exames categoriais no mundo em torno e se mantém vivamente confirmado que o Fernando é emotivo. Agora eu estou afirmando uma característica que não seria apenas presente, mas determinante nessa identidade de um mapeamento por aproximação. Desculpa se eu fui rebuscado ou falei muito, mas me diga se ficaram dúvidas. Eu tentei ser um pouco mais técnico, porque eu sei que você é um estudioso, é um professor, doutor em filosofia, e acho que aproveitaria mais uma explicação um pouco mais técnica. Mas diga lá, Fernando. Não, eu entendi a sua colocação, assim, que você partiu do Levinas, mas não sei, eu acho que os termos que a filosofia clínica ela se propõe, e a definição de EP, como que habita um sujeito, exames categoriais, a ideia de categoria, de mundo, que representa, de alguma forma, um mundo, né? Não sei, de alguma forma isso contrasta um pouco, entendeu? Até com a sua visão, assim, de alguma forma, sabe? Não sei, eu vejo nesse sentido, por exemplo, você falar que a EP tem EP e tem exames categoriais, as categorias, circunstância, tempo, já faz uma cisão ali nesse corte que a fenomenologia ela tenta, de alguma forma, superar esse corte, que é um problema. E essa relação sujeito-mundo sempre é um problema para a filosofia, né? Husserl, quando ele vai fazer a fenomenologia, de alguma forma ele tenta suspender a atitude natural que existe no mundo, né? De parte entendeu? Nesse sentido. Então, o mundo depende do sujeito, né?
da consciência, né? A consciência que doa sentido para o mundo, né? E esse é o Olha, problema para a filosofia. Eu acho que assim, eu acho que esses conceitos são tão assim complicados que pode ter, por exemplo, a sua visão e ter a visão, por exemplo, do Cláudio Fernandes, que ele diz que a IP sempre vai estar condicionada aos exames categoriais, entende? Porque é uma relação muito complicada para quebrar ela, entendeu? perdão, então eu não me fiz entender. Uhum. Esse tipo de cisão não existe na fenomenologia. Não existe. Deixa eu esclarecer. A relação eu-mundo é imbricada. O eu, quando Bertrand coloca a relação de intencionalidade, por exemplo, existem fenômenos que não são intencionais. Por exemplo, eu estou enjoado. Não quer dizer que eu estou enjoado especificamente por alguma coisa. Mas, quando eu digo eu estou emocionado, num lugar comum, eu estou emocionado com alguma coisa. Com uma pessoa, com um filme, com uma palavra, com um gesto. E todos esses vínculos estão no mundo. Portanto, qualquer percepção do eu já explica em um vínculo com o mundo. E é por isso que não há uma separação. Não há uma divisão. E quando falamos em exames categoriais, estamos falando apenas, até este momento, no que a fenomenologia tem como base, não como separação, que é o eu, quando interpreta algo, quando emite um simples julgamento sujeito, verbo, predicado, o chamado predicamento é do mundo, mas é do mundo no viés da percepção daquela pessoa. E a ideia de uma filosofia possível além da mera impressão pessoal é algo que, desde Kant até Russell, vai ter o sentido de transcendentalismo, ou seja, é preciso um conhecimento que transcenda a mera experiência que seria, como você disse antes, um psicologicismo. É possível uma linguagem, é possível uma cultura, e é possível mais fazer ciência e ter conhecimento. Essa é a pretensão da fenomenologia. E, portanto, a relação entre o eu e o mundo é uma relação que, nesse sentido, é exatamente a mesma, retomando agora para uma apropriação, uma adaptação que Lúcio Pacta faz de uma fenomenologia pós-Russell, adequada à clínica filosófica. É a mesma relação entre EP e exames categoriais, ou seja, aquela entre o eu e o mundo. Por isso não há uma divisão. Embora, Fernando, como eu disse, existem fenômenos em que o eu vai se vincular ao mundo, mas este tal mundo tenha uma descrição, uma certa percepção que os outros não têm. E aí nós temos um problema. Um problema que seria o fim impossível para Russell, que seria uma metafísica. Uma pessoa está percebendo coisas que os outros nem percebem e nem têm a capacidade de perceber. Então, como conhecer esse fenômeno? Além de um mesmo delírio seria uma derivação de uma experiência original do eu-mundo. É nesse sentido que nem tudo se restringe à fenomenologia e a relação eu-mundo vai apresentar a abertura para outros mundos além deste material. Mas isso é outro aspecto que tem a ver com partes que não estudamos ainda na filosofia clínica até o momento do curso. Mas se me fiz entender, na filosofia de Lúcio Pacta, tal qual na filosofia de Russell, a relação eu-mundo é uma relação de tensão, de como cada um, na subjetividade psicologicista, íntima, carrega em termos de conteúdos, cada um vai vivenciar de um jeito,
mas também podemos falar de uma relação de conhecimento e em busca de uma ciência, e, portanto, uma ciência da experiência subjetiva, as ciências humanas, em que podemos organizar e falar, por exemplo, de uma análise da cultura. Tudo isso é o que chamamos de exames categoriais. Ficou mais claro, Fernando? Ou, em outras palavras, se falar em exames categoriais sem o sujeito, então seria, por exemplo, uma sociologia sem antropologia. Bom, seria falar sobre uma biologia sem nenhuma subjetividade, ou uma medicina psiquiátrica puramente objetivista e coisificante de um fenômeno que não tem como separar da experiência subjetiva. Isso sim seria uma perigosa, falsa ciências humanas, que não seria mais humanas, seriam meramente materiais. Fernando? Você está falando alguma coisa? Eu não estou ouvindo. Desculpa, está fechado aqui. Ok. Não, porque essa questão do mundo que eu tinha colocado foi até a partir de uma aula sua que você passou agora, eu acho que foi sobre agendamento. Você deu um exemplo sobre um homem que faz uma piada, ou ele tenta estar em cima de uma mulher, e ele não percebe que o jeito que ele falou foi abusivo. E se você separa eu e mundo, você vai interpretar que esse mal entendido foi do sujeito, entendeu? Ele se permitiu confundir os termos. Mas se você junta os dois, eu e o mundo também oferece esse sujeito, esse equívoco, para ele estar ali, né, nesse equívoco que é muito confortável para ele, né? Fazer uma piada, mas essa piada, na verdade, é um abuso, entendeu? Então, o mundo já está ali no sujeito, entendeu? Exato. Então, não tem como separar. Exato, entendeu? Estou concordando com você. Não há como separar. É por isso que a questão é imbricada. Mas no jeito que você colocou, parece que foi um equívoco do sujeito, entendeu? Parece que está na história dele, fosse um equívoco assim, ele não sabia, entendeu? Que aquilo era abusivo, entendeu? Entendi. Peraí. É porque os termos aqui são bem ambíguos e o discurso deve ir seguindo, aclarando os termos. Quando falo em sujeito, eu vou falar em dois tipos de sujeitos. O sujeito empírico ou psicológico, é este eu único de cada pessoa com as suas vivências e julgamentos. Uhum. E este aí, a que eu estou me referindo, que é a pessoa, e que vai ter seus equívocos, seus acertos. E vou falar agora de um outro sujeito, é o sujeito do conhecimento. É o sujeito enquanto ser abstrato. Então, quando eu falo em estrutura de pensamento, eu estou fazendo em uma tentativa de entender o sujeito empírico e psicológico a partir de um método fenomenológico, entre outros, na metodologia da filosofia clínica. Então, por exemplo, a própria pessoa poderia dizer, opa, eu me enganei, ou melhor, ela pode não perceber sequer a existência da outra pessoa enquanto pessoa, ser meramente objeto de interesse e desejo dela. Como é que eu, que estou analisando esta outra pessoa, observando, refletindo sobre isso, como, por exemplo, como filósofo clínico, ou como um leitor ético da realidade, como eu posso afirmar, com conhecimento, de que o outro não vê aquele homem, né, não vê aquela mulher como um ser humano digno em si mesmo? Ou como eu posso falar que ele estava equivocado, embora ele tenha respeito com a outra pessoa, mas naquele momento, por algumas circunstâncias, ele se perdeu até da sua condição crítica e digna e ética. Toda vez que eu afirmar algo, eu não posso meramente opinar. Eu tenho que ter subsídios metodologicamente confirmados de que o que eu falo se verifica,
E aí eu posso fazer, para além da minha opinião, uma prova metodológica para qualquer outro filósofo clínico, ou que, uma vez seguindo o método, será capaz de observar aproximadamente o mesmo fenômeno, porque ele ultrapassou mera opinião e tem um arcabouço teórico metodológico capaz de se ratificar. Nesse sentido, é que eu posso dizer várias coisas sobre o outro, até de discordar do que o outro acha de si próprio, dizendo, você se equivoca na sua auto-opinião, mas eu provo. Claro que eu estou me referindo que em ética, num cuidado terapêutico, isso deve acontecer sempre, mais importante do que qualquer verdade em si mesma, sempre um cuidado do que é importante no processo de autoconhecimento, quando até isso é importante para ele. Ficou mais claro? Ficou assim. Tá. Queridos colegas, nós temos aqui a Sirene, a Denise, o Fábio José e a Sônia. Boa noite a todos. Tenho tido aqui uma conversação muito rica com o professor Fernando Padrão, que é um colega nosso, um estudioso da filosofia, enquanto professor e também intelectual pesquisador da filosofia. Tem uma anotação da querida colega Elaine, que em sala de aula, na última aula, levantou para o professor Cadu uma questão e que ficou de eu atendê-la aqui agora para a gravação. A questão que ela colocou, deixe-me recuperá-la, onde foi que eu anotei? Nossa, eu me perdi, estava com isso anotado aqui. Aproveito, enquanto eu procuro essa anotação, alguém tem alguma outra dúvida, alguma questão que gostaria de partilhar? Dos colegas presentes? Ninguém? Só o Fernando? Ah, sim, me lembrei. A questão que a Elaine colocou é que ela estava em dúvida em identificar a diferença entre o tópico 6, que é termo agendado no intelecto, e o tópico 5, prejuízo. Ela disse, qual a diferença entre dois? Eu fiquei um tanto confusa. Elaine e demais colegas, não é possível, muitas vezes, separar com muito rigor a diferença de percepção entre um tópico e outro, porque estão mesclados no mundo da vida, na estrutura de pensamento como um todo, que é um amálgama vivo e flutuante. Mas é claro, quando nós falamos na montagem da estrutura de pensamento, vamos falar em forças que se destacam, e, portanto, em forças da intencionalidade, dos fluxos de intencionalidade da consciência do partilhante, que adquirem uma característica de intensidade no nível do tão importante ou tão determinante que vamos chamar de identitária. Aí eu poderia dizer, isto é ela, sempre com parêntese, enquanto, mas há uma tendência que nos leva a entender isso como, esse fenômeno como atuante e forte no mundo da vida. Onde eu estou? Então, vamos distinguir esses dois tópicos. Quando falamos em prejuízos, falamos em verdades que são previamente aceitas pela pessoa sem um anterior julgamento. Então, se, por exemplo, a pessoa diz, eu acredito em Deus, é um prejuízo de natureza religiosa. Se uma pessoa diz assim, nossa, a vida é muito difícil, deixa eu trabalhar, porque senão quem não trabalha não ganha, não sobrevive,
isso é para ela uma verdade que não se questiona, de tão sólida ou de tão não questionável, quer dizer, seja a solidez por uma convicção construída, ou seja, algo sólido, porque nunca houve reflexão de tão óbvia ela virar um dogma, tanto faz um ou outro caso, é uma verdade que para ela nem sequer perpassa pela ideia de ser diferente. É um pré-juízo. Nós temos, portanto, como dizer, vou usar metaforicamente, zilhões de prejuízos. Vivemos numa época, numa cultura, herdamos um background de conhecimentos, valores, comportamentos culturais. São todos prejuízos. Porém, na medida em que alguns desses prejuízos se tornam tão importantes que vão se evidenciando como uma característica fundante da pessoa, dizendo, olha, eu posso apontar isso nela e dizer, esta pessoa tem essa verdade, e isso é importante para ela, isso é o tópico 5. Mas com destaque, um prejuízo pode se dar de maneiras em que não necessariamente atuam no comportamento prático. Exemplo, uma pessoa pode ter o prejuízo de um racismo, negro não presta, branco não presta. No entanto, acabar se casando com uma pessoa que é preta ou branca, ao contrário do que ela pensava. Então, ela pode, até nas contradições e nos conflitos que isso venha a implicar, em um nível superficial, e às vezes, portanto, sem demandar nenhum conflito profundo, existencial, nenhuma crise, ou pode ser, de fato, uma grave questão em consultório. Mas muitas pessoas, por exemplo, têm um prejuízo de que os bandidos devem morrer, mas na prática não endossariam isso com as próprias mãos se pudessem. Então, entendam, existem prejuízos, os mais diversos, importa a nós investigar quais deles têm a força atuante, importante, num nível de serem relevantes para orientar e respeitar a estrutura de pensamento da pessoa. A quem está participando aqui, se quiser colocar, ficou claro o que é um prejuízo? Lembrando que prejuízo não é necessariamente uma elaboração verbal, como quem elabora a frase mental ou exprime oralmente isso. Não, o prejuízo pode se dar como uma consciência, uma elaboração, uma verdade que foi radicalizada, inclusive no corpo. Eu tenho um primo, por exemplo, que eu me lembro que ele tinha um braço muito forte e muitas pessoas chegavam até ele dizendo, cara, você tem um braço muito forte, dava um tapa no ombro dele, uma espécie de comportamento de uma masculinidade juvenil, cheia de demonstração de poder e humor. E só que isso acabava machucando ele, porque era o tempo todo. Então ele passou a desenvolver uma espécie de reação. Toda vez que alguém chegava por trás, ele já reagia defensivamente com o corpo para se defender. Então, nesse sentido, seja tendo ele elaborado ou não verbalmente essa ideia, o corpo dele tinha essa consciência como alguém vai me atacar e eu preciso me defender. E isso antes da racionalização a respeito. E é dessa forma que uma criança pode ter, por exemplo, o que não é incomum, dizer assim, eu não gosto de alface, eu não gosto de couve, sem nunca ter comido. Ou seja, ela não tem sequer aquela experiência de natureza sensorial para afirmar que o paladar é desagradável. Mas o prejuízo que lhe foi passado, talvez de escolas, televisão, ou a cultura em torno, midiática ou próxima, ele desenvolveu a ideia de que se é verde e é vegetal, o gosto é ruim. Mesmo que ao experimentar, quem sabe ele mude de opinião. Seja como for,
Os prejuízos existem por aí, em nossas vidas, mas a questão na filosofia clínica, para nos aproximarmos do jeito de ser de alguém, isso é importante, sobretudo para os assuntos que são trazidos à clínica, os imediatos ou, fundamentalmente, os últimos, aqueles que dizem respeito à autenticidade da pessoa no mundo. Está claro o que é o tópico 5, prejuízo? E, claro, Oi, né? Oi, pode falar. porque eu não sei onde colocar aqui a mãozinha, então por isso que eu falei direto no microfone, tá bom? Me desculpa. Quem está falando? Sirlene. Sirlene? Isso. Tá, pode falar, querida. Então, eu posso classificar o preconceito ou o racismo como ativo e passivo? Não é preconceito. Ou... Eu não preciso ficar bem claro. O termo prejuízo... Perdão, prejuízo, eu posso classificar ele como ativo e passivo? Perdão, foi eu que errei. Mas o prejuízo... Não errou, não. Só para esclarecer, porque a fundamentação deste tópico vem através da hermenêutica de Gadamer. E ele coloca mesmo prejuízo separado por hífen, porque é uma diferença até da noção de preconceito que já tem na nossa cultura europeia e americana, a ideia de que o preconceito é um aspecto negativo ou pejorativo sobre o pensamento. Enquanto o pré-juízo tem a ver o que é anterior ao juízo racional, só isso. Uhum. Olha, as várias formas de qualificar os prejuízos não pertencem ao tópico, porque ele é uma forma vazia. Todos os julgamentos virão compor aquele tópico. Então, você pode qualificar de qualquer maneira, entende? Desde que respeitem o jeito de ser da pessoa. E da forma que você estava colocando, dá para perceber aí um prejuízo ativo e passivo, né? Aquele que pratica, né? E outros. Eu achei interessante pensar desse modo. Mas olha, eu posso pensar até que seja os dois ao mesmo tempo, ou nenhum possa ser qualificado como ativo ou passivo. Professor, facilita a minha vida, professor. Por exemplo... Tá dando nó na minha cabeça. É porque se você coloca apenas como ativo ou passivo, você reduz a riqueza do fenômeno da vida. A vida é mais do que binária, entende? Por exemplo, uma pessoa que ao mesmo tempo tem uma herança cultural vinda dos pais e, portanto, ela é ativa, ela está nela, mas ao mesmo tempo isso não pertence a ela em suas crenças mais íntimas, também ao mesmo tempo é passiva. Então, assim, depende da referência, mas não é apenas a elaboração do discurso, como nós vamos explicar o outro, descrever o outro, ela é rica demais, pode até ser poética, para não ser exclusivamente passiva ou ativa. Ficou claro? Sim, imagina, obrigada. Bom, vamos agora ao tópico 6, termo agendado no intelecto. Termo agendado significa um objeto, seja ele sensorial, como uma caneta, seja ele uma palavra, um som, qualquer coisa, qualquer fenômeno que exista, e eu pontue de uma maneira a falar de um dado, este pensamento, esta palavra, este som, que eu não confunda mais com os outros. E na medida em que um termo, porque a gente pode representá-lo como um signo linguístico. Então, se eu falo assim, a palavra caneta, o objeto caneta, um celular, eu não estou confundindo com todas as coisas do mundo, eu estou fazendo um recorte no mundo inteiro para dizer é isto e não outra coisa. Então, termo agendado é quando nos referimos a um objeto do pensamento, da realidade, e ele
guarda, ele acumula, é como se ele tivesse um sentido de capturar ou de encapsular e manter nele uma memória. Então, por exemplo, eu olho para esta caneta, eu vejo a caneta e penso, poxa, essa caneta me lembra meu pai, essa caneta me deixa triste. Então, se uma pessoa, ao me aproximar deste elemento que vamos chamar de signo linguístico, ao me aproximar dele, eu entro em contato com as memórias que eu acesso através da caneta, nesse sentido, o termo agendado é tudo enquanto objeto da atenção que tem memória. Ficou claro? Sirlene, Fábio José, Denise, Sônia. Quando um conjunto de termos passam a ser importantes para alguém, ela como que se apega a esses termos como representantes, de certa maneira, dela mesma. Então, mexeu com o termo, mexeu com elas. Se a pessoa diz assim, estes óculos são motivo de vergonha para mim. Então, se eu falo dos óculos, eu estou mexendo nos valores, nas crenças, nos sentimentos de vergonha. Então eu tenho que ter cuidado sempre que um termo se porta tão importante para uma pessoa, na pesquisa da historicidade na clínica de um partilhante, para eu ir ao outro respeitando os termos dele. Ficou claro? Sim, sim. Para mim ficou. Tá. Qual a diferença entre o tópico 6 e o tópico 5? O tópico 6 tem a ver com agendamento de memórias, agendamento de ideias, sentimentos, vivências em objetos da atenção, seja um objeto palpável, seja um objeto imaterial. Não significa ser um prejuízo. Um prejuízo é uma verdade. Mas se eu simplesmente, ao pegar essa caneta, eu sinto saudade de alguém, não quer dizer que nisso está implícito um prejuízo. Não significa que eu estou elaborando uma verdade sobre algo. Eu posso apenas até apalpar, dizer, nossa, como é confortável. E toda vez que eu pego essa caneta, eu sinto o agradável disso, de tal maneira em que a caneta já guarda a memória das experiências anteriores, e isso é agradável. Pegar a caneta é experimentar antecipadamente, eu já sei disso, a agradabilidade. Um prejuízo é uma verdade elaborada prévia. Já um termo agendado é uma vivência que está, de alguma forma, simbolicamente encapsulada em algum signo linguístico, físico ou imaterial. Pode um termo agendado ser um prejuízo? Claro. Se a gente vai, por exemplo, ao signo da suástica, ou a um virar o rosto, como quem sempre que faz isso, tornando-se uma linguagem subjetiva na gramaticalidade sintática de alguém, da subjetividade de alguém, e toda vez que ela vira o rosto, recusando-se a olhar nos olhos de outrem, esse alguém passar a entender, poxa, de novo, significa que a minha vida não presta, vai ser esse gesto de virar o rosto um termo agendado, porque ele já tem uma significação prévia e que se repete a cada gesto, e ao mesmo tempo vai ecoar, como dois tópicos conjugados, um prejuízo. Eu não presto. Podem vir juntos, como todos os tópicos podem vir juntos, com a predominância de um sobre o outro, mas não necessariamente um termo agendado será um prejuízo. Pode ser uma emoção, uma sensação, apenas um valor,
mas seja como for, não é apenas um signo linguístico. Ele é representativo e capaz de sintetizar e agendar vivências. Sobre o que eu acabei de colocar, algum dos queridos colegas tem alguma dúvida para terminarmos? Aqui tem a mensagem do Fernando Padrão. Will, infelizmente vou ter que sair agora, obrigado pelas explicações, boa noite a todos. E o querido Fábio José Richard disse, tudo certo, professor, desculpe, não consegui falar porque estou no serviço. Está tudo bem. E dizendo que não tem mais dúvidas, está tudo tranquilo. Mas alguém gostaria de fazer alguma observação, rapidamente, pelo nosso pouco tempo? Professor Will, sobre o termo agendado, ele está relacionado muito com lembranças, memórias? Não apenas, mas sim. Mas está relacionado com qualquer tipo de vivência. Pode ser, por exemplo, uma fantasia, pode ser uma esperança e não necessariamente uma memória, mas será sempre uma vivência que foi anexada a um objeto. Então, se eu falo assim, Sirlene, se eu falo Sirlene e bato palma, e se você tem alguma experiência em que bater palma, sempre que é associada ao seu nome, e isso te lembra alguma coisa, então, este bater palma não é um ato sem significados. É um termo sonoro, um termo gestual, que está carregado de uma vivência, seja memória, seja projeção, não importa se é exatamente uma elaboração clara, mas é uma vivência. Ficou claro, Silene? Sim, ficou sim, muito bom. E assim, concluindo sobre esses últimos assuntos, quando os termos agendados são importantes, temos que ir ao mundo do outro respeitando estes termos. Futuramente, haverá um outro tópico que estará muito vinculado ao tópico 6, termo agendado no intelecto, que será o tópico 16, que é significado. O termo tem um significado, este significado é importante, é possível de ser conhecido. Qual é esse significado? Como interpretar o significado que o outro atribui aos termos, ao mundo? Isso é um outro tópico, tema de outra aula. Mas, por enquanto, pelo nosso tempo, agradeço a oportunidade de nós, mais uma vez, aprofundarmos questões da metodologia de Lúcio Pachter e da ética da escuta radical. Muito obrigado, boa noite a todos. Gratidão. Tchau.